Olá, estamos aqui com Carla Vise. Vamos hoje fazer uma entrevista no qual eu me sinto extremamente lisonjeada em entrevistá-la, essa grande cantora brasileira, baiana, do qual trouxe já vários hits para não só para uma geração, mas para o mundo inteiro, com grandes canções, um bom gosto musical. Carla, para começar, se fosse possível, o que você traria dos anos 90 para 2021? Bem, o que aconteceu em 1900, na década de 1990, que foi muito importante para mim e para toda a humanidade, foi a Eco 92. Claro que outros eventos falando sobre o meio ambiente aconteceram depois de 1992 e ganharam bastante notoriedade. Mas naquele momento, quer dizer, primeiro eu participei do evento, isso já me deixou muito feliz, mas aquele momento a gente poderia já ter modificado o nosso comportamento, já poderia ter atuado de maneira mais assertiva, investindo em energias limpas, investindo na educação ambiental para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, colocando de fato o ser humano em contato com a natureza e percebendo que nós, de fato, tudo que temos, tudo que precisamos, na verdade a nossa vida depende dos serviços ecossistêmicos, né? É mais assim, quanto mais falamos, mais resistência surgia. E naquele momento eu senti isso, né? Na década de 90 a gente começa claro que isso não começou em 90, viu, gente? É importante a gente realizar, né, que essas denúncias relacionadas às questões ambientais começaram principalmente na década de 70, eu que nasci em 1970, né, o Dia da Terra, por exemplo, foi criado em 1970, então começou há muito tempo atrás. Mas a Eco 92 foi um marco no movimento e assim, se nós assumíssemos naquele momento, sabe, uma atitude mais ecocidadã, uma atitude mais em prol da vida, hoje não estaríamos assim tão alarmados, tão assustados e talvez até não existisse a pandemia, sabe? Porque essas pandemias, essas crises sanitárias, como dizem, esses problemas que acontecem relacionados principalmente à saúde, ligados a saneamento, à distribuição de água potável, tudo isso precisa de investimento. E assim fizeram os objetivos do milênio, fizeram os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas sabe a sensação que eu tenho? É sempre como se a gente estivesse correndo atrasado, né? Muito atrasado, diante de mudanças que precisam ser para já. Então, o que eu queria que acontecesse assim, se a gente pudesse mudar, né, voltar para a década de 90, é que a partir daquele momento a gente levasse mais a sério essa questão que é em prol da vida. Né, essa questão que é socioambiental, não é só o meio ambiente, o ambiente não está fora da gente. Como diz uma frase do TT Catalão, né, que é um escritor brasileiro, o meio ambiente começa no meio da gente. E gostaria muito, muito de saber o que a Carla faz para manter essa jovialidade, essa energia, essa sintonia tão leve que você transparece tanto para as pessoas quanto eu acredito que mesmo no seu interior. O que a Carla faz e o que ela aconselha as pessoas para ter essa tranquilidade, essa serenidade, é, essa, essa vontade simples de viver. Tchan, tchan, tchan. Vou revelar os meus segredos. É brincadeira. Na verdade, não é um segredo. Nós percebemos que antes da pandemia já tínhamos uma humanidade muito doente. Como é que a gente fala uma humanidade muito doente? Problemas emocionais muito fortes que levavam muitas pessoas a cometerem suicídio. E não eram pessoas assim que estavam em problemas financeiros ou pessoas com problemas familiares, vivendo algum drama, não. Às vezes, pessoas com uma vida muito bem resolvida, bem-sucedidas, e elas cometiam suicídio. Aí
a gente, né, observa, assiste muitos palestrantes, né, lê livros, e o que constataram? Há um certo vazio existencial. Esse vazio existencial, de certa forma, é resultante de um materialismo exacerbado. As pessoas passaram a direcionar a sua felicidade às coisas, não às pessoas, não ao seu poder transformador, de repente encontrar um propósito maior na sua própria vida, que não seja simplesmente ter dinheiro, ter sucesso, ter fama, ter poder. Por isso que percebemos que muitas dessas pessoas que conquistaram, né, essas vitórias e mesmo assim eram infelizes. Então, o que me ajuda a ter essa leveza? Primeiro é o aprendizado, que a vida é o tempo inteiro, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Um olhar atento para perceber, né, quais são os sinais do universo, o que é que o mundo está sinalizando para mim. Aceitar as mudanças, né? Eu falei muito nesse período da pandemia, nas lives que realizei, sobre a impermanência, que é uma lei budista, né? Os budistas falam muito sobre isso, os orientais eles têm uma sabedoria incrível. Então, o que é certo? É a impermanência, nada é eterno, tudo está mudando, tudo é dinâmico, tudo é movimento. Nós somos seres sonoros, nós somos vibração. Então, imagine, vibração é energia, não dá para você controlar o tempo todo. Então, assim, nós fomos criados a sermos previsíveis, a sermos controladores, a termos tudo na pauta, tudo programado. Claro, vamos planejar. Aliás, eu planejei vir para cá, mas ao mesmo tempo já tinha o plano B, o plano C, o plano D. É você ter essa resiliência, essa flexibilidade. Então, com o tempo, aprendi mais sobre isso. É interessante, vou falar de signo, porque eu gosto muito de astrologia, eu sou virginiana, e toda virginiana é muito perfeccionista e já sofri muito por isso. Imagina uma pessoa jornalista que conhece do português. Eu fazia uma entrevista na época do cheiro, principalmente porque tinha muito mais projeção midiática, então você é solicitado o tempo inteiro. Se eu cometia um deslize de português, aquilo ali era motivo para às vezes eu ficar, sabe, sem dormir, gente. Pode. Mas isso é o quê? Imaturidade. Que só o tempo você vai percebendo. Tudo passa. Né? Errou naquela hora, no outro dia você conserta. Ou então você até corrige, lembra que você cometeu aquele erro e que não é assim que se fala, sabe? Assim, tudo é oportunidade de aprender, de compartilhar conhecimento, experiência. E muito, eu acho que da minha tranquilidade, da minha leveza, vem primeiro dessa sabedoria. Eu acho que é isso, sabedoria é você transformar o conhecimento em vida, né, colocá-lo em prática, e também da espiritualidade. Né? Sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé em Deus, nessa fonte criadora de tudo que há, sabe? Você pode chamar o nome que você quiser, mas eu sinto essa energia em mim, eu sinto essa energia na natureza, eu sinto essa energia em você, sabe? Nas pessoas, em todos os lugares. E nós estamos o tempo todo trocando essas vibrações. Eu falei nesse instante, né? Nós somos seres sonoros, nós vibramos. Então, se eu posso contribuir com o que há de melhor em mim, assim será. Não vou dizer a vocês, tem dia que a energia está meio balançada. Não é assim, não sou infalível não, gente. Eu sou humana mesmo. Mas amanhecer, abrir os olhos, agradecer. E pedir a Deus boas oportunidades para fazer a diferença, para poder contribuir de alguma maneira para um mundo melhor, né? Pode não ser assim, de maneira gigantesca, né? Hoje eu vou promover a paz no planeta. Tá difícil, né? Ultimamente a gente tem visto ainda que há resquícios de guerras aqui e ali, mas pelo menos um bom dia, um sorriso, mesmo com máscara, que os olhos também, a gente sorri, né? Com os olhos. Então, assim, é uma forma de você talvez até mudar a energia, o astral de outra pessoa. Então, eu acredito muito nisso.
né? Vamos contribuir com o nosso melhor? É muito linda. Agora que eu já sei os segredos da Carla, eu também sigo bastante. Eu acredito que quando fui convidada para entrevistá-la, eu me identifiquei muito com o seu estilo de vida. E falei, quero chegar na idade dela, não vou falar quantos anos Carla tem. Né? Mas dá para falar, porque parece ter 30 anos, porque carrega mesmo essa leveza. E não é só na entrevista. Isso é verdadeiro, gente. Eu cheguei agora, a conheci, e é uma pureza em alma. E é muito gostoso estar perto de você, Carla. Outro assunto que eu gostaria muito é que você dividisse com a gente, com as pessoas que estão nos assistindo. Você passou por mesmo você falando com toda essa alegria, essa energia que contagia, você passou por um período difícil em sua vida em relação à saúde. E eu acredito que, claro, que você tem experiência não só para nos contar, mas o que essa experiência, né, que é uma experiência muito assustadora, o que essa experiência trouxe para o ser da Carla, quais as renovações e qual é a forma que a Carla passou a ver o mundo depois de toda essa luta que você teve em relação à sua saúde. O câncer tem um estigma muito pesado. E para mim especificamente é uma experiência muito mais longa do que o episódio em que eu tive um câncer de mama em 2017. Minha mãe teve câncer de intestino. Ela descobriu no ano 2001, né? 2001, nessa fase, fez 2 anos de tratamento e não resistiu. O câncer, né, no caso dela, era um tumor muito grave, muito agressivo, e ela desencarnou em 2003. E o que eu pensei, né, naquele momento, claro, sempre com muita fé, eu acredito realmente em reencarnação, em vida após a morte, eu sou espírita assumida, né? Então, assim, tentei de todas as maneiras entender o que estava acontecendo. Tentei aprender com aquela experiência e como nós duas, né, tínhamos uma ligação espiritual muito forte, com o tempo fui superando a sua ausência física e fortalecendo a presença dela em essência, em tudo que ela me ensinou, em valorizar as pessoas. Minha mãe cantava, né? Minha mãe era cantora e ela sempre foi aquele tipo de cantora que respeitava muito a banda, os músicos, o hold, né, o técnico. Então ela tinha uma relação muito gostosa com os profissionais que trabalhavam com ela. Então, assim, de muito respeito, de muita cumplicidade. Isso eu aprendi desde cedo. Além, assim, claro, né, o conhecimento que eu tenho da música popular brasileira, eu devo a ela. De música, de interpretação, assim, foi minha grande mestra. Mas minha mãe morreu aos 52 anos. Então, quer dizer, uma pessoa extremamente jovem, eu tenho 50, né? Então, quer dizer, falando meu segredo, né? Eu tenho 50. Então, aos 46, 47, descubro que tenho um câncer. Aí, o que foi que eu pensei automaticamente? Olha a oportunidade que o universo está me dando. Primeiro, para reescrever essa história. E, de alguma maneira, homenagear a memória da minha mãe. Usando o meu exemplo, a minha força, a minha determinação. É interessante quando a gente fala em lutar contra o câncer. Na verdade, é uma luta, mas que vem de você. Porque o câncer é engraçado, diferente da pandemia, do coronavírus, que vem de fora, o câncer acontece dentro de nós. Né? É uma deficiência de uma das nossas células, né? Que começa a se reproduzir enlouquecidamente e o nosso corpo, a nossa imunidade não detecta essa anomalia e essa célula vai crescendo. Então, assim, falando bem, né, de maneira bem resumida, né, bem superficial. Os médicos explicam de forma mais, né, científica, mas é mais ou menos isso. Então, é algo que vem de você. E assim, então eu pensei, é uma oportunidade de depuração, de aprendizado, de superação, porque o que faz a diferença muitas vezes, por isso que eu estou falando aqui olhando
para vocês. É quando a gente descobre o tumor no estágio inicial. E o meu recado principal, a partir dessa experiência, é para que a gente se olhe mais, se cuide. A primeira demonstração de auto-amor que a gente pode fazer é cuidar da nossa saúde. E foi assim, eu descobri o câncer de mama fazendo autoexame. Nem sempre é o suficiente, mas no meu caso foi isso que me ajudou e eu fui no médico, porque eu faço check-up todos os anos. Falei logo com o meu ginecologista, doutor Alan, que é meu amigo. Aí ele, é melhor você procurar um especialista, e assim a gente foi fazendo toda a pesquisa, os exames, e aí ele fez assim: não, há uma atipia celular, vamos tirar esse tumor? Vamos. E assim, cheia de coragem, com muita fé e contando com o apoio dos amigos e da família, eu superei essa experiência. Não é fácil, não é fácil, por isso eu falo assim com todo respeito a todos aqueles que já passaram por isso e por aqueles que estejam vivenciando essa experiência agora. A família adoece junto, os amigos adoecem juntos, assim ficam, mas é muito importante ter esse apoio emocional, esse apoio psicológico, mas se tiver fé, ajuda bastante. Então, é o que eu posso dizer. Para mim, foi uma experiência importante. E a Carla, antes do câncer e depois do câncer, eu acho assim que só confirmou ainda mais uma conduta, sabe, respeitosa, carinhosa comigo, né? Se perdoar, se autoconhecer, se amar, né? E com o outro, né? Porque cada qual vive o seu momento. Então, se julgar menos e julgar menos também o outro, sabe? É a vida mais leve mesmo. É isso que a gente tem que buscar. Não conseguiu ainda? Mas vai no caminho. A gente chega lá. E eu acredito que você passou plenamente, está dando um grande exemplo para quem agora está nos assistindo. Com certeza seus amigos e familiares devem te admirar muito. É digna de admiração. Agora vamos falar um pouquinho da Carla pessoal, né? O lado pessoal da Carla. Eu gostaria muito de saber como que é a Carla mãe. Nós sabemos que a Carla tem uma filha de 15 anos. Qual que é a experiência, né? Porque, como eu mesmo disse, parece ser uma jovem aqui de 30 anos do meu lado, mas já tem uma filha de 15, uma grande mulher. E como que é a Carla sendo mãe e agora a tua filha tendo essa nova experiência, morando em outro país? Como que ela está sabendo lidar com isso? E a Carla também como mãe administrando esses dois lados, de uma experiência de estar em outro país, com a filha, né, que querendo ou não, é a única pessoa que está aqui contigo. Eu que também sou imigrante, não é fácil estar em um outro país, em outra cultura, com outros povos, né? E mesmo com toda a adaptação. Olha, ser mãe é tão bom. É engraçado, né? Falar sobre isso. Foi muito importante para mim ser mãe. E Sara, claro, eu tive sorte, né? Ela me escolheu como mãe. A gente acredita que os espíritos, antes de reencarnarem, eles terminam escolhendo por afinidade espiritual. Normalmente já nos conhecemos de outras vidas. E Sara me deu essa chance de ser a mãe dela. Sara é uma menina muito linda, muito especial. Todos os pais e todas as mães falam isso. Mas é verdade. E eu acredito nela e acredito muito nessa geração, sabe? A geração da Sara. Eu conheço a Sara e alguns coleguinhas e alguns amigos da Sara que têm esse diferencial, sabe? São muito especiais. E nós, que já temos uma certa maturidade, já vivemos bastante, a gente tem que acompanhar. É uma geração mais desencanada, uma geração sem os preconceitos e as paranoias sobre a sexualidade. A gente tem falado tanto dessa coisa da inclusão, né, da questão do gênero, a relação com a natureza. Então, eles já estão herdando um planeta bem estragado, porque nós estragamos.
através do nosso consumismo. Consumismo significa o quê? Consumo exacerbado. Né? Porque consumir, todo mundo tem que consumir. Mas é a ausência de parâmetro. É a gente basear a nossa vida mais no ter do que no ser. Mais na aparência do que na essência. Então, essa inversão de valores tem feito um estrago absurdo no planeta. E também nas pessoas. E esses jovens, esses meninos e essas meninas estão aí agora vivenciando esse momento de transição. E eu já de cara, assim, já falo alertando os pais e as mães para que comecem também a se policiar, a desconstruir preconceitos, sabe? Dogmas, porque dogmas são verdades absolutas. Não existe nada absoluto. O que existe é amor. E quando a gente ama nossos filhos, né, nossas filhas, a gente ama do jeito que eles são, respeitando o jeitinho que eles são, sabe? E tentando de alguma maneira contribuir da melhor maneira, contribuir com informações, com a sabedoria, com a experiência que a gente tem, para que eles, né, não batam tanto a cabeça. E a Sara foi o seguinte, ela foi muito corajosa em vir comigo. É interessante, quando eu descobri que vinha para Portugal, primeiro eu me inscrevi no mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Meio assim, né? Vamos lá. Vamos tentar, porque eu primeiro tentei no Brasil, tentei na UFBA, não foi aprovada a minha dissertação, a minha proposta, né, de investigação, e aí descobri que estava com câncer. Para você ver, as coisas acontecem muito de acordo com o universo é muito sábio. E aí eu passei um ano naquela dedicação ao tratamento, e aí em 2018 eu volto a pensar em fazer o mestrado. Né? Eu sou jornalista, né, como graduação, tenho pós-graduação em gestão ambiental, porque achava que tinha que entender mais sobre as questões ambientais para poder falar com mais propriedade, ao lado das canções, né? Não só cantar músicas que falam disso, mas também falar com propriedade sobre o tema. E aquela ideia, poxa, eu quero pesquisar mais, eu quero ir mais a fundo. E fiz a inscrição para o mestrado. E, de repente, vim para cá, né? Ensaiei com os músicos aqui em Lisboa, olha que coincidência. Fui para o Japão fazer o Brazilian Day em Tóquio e, quando retorno, descubro que fui aprovada. Caramba! E agora? Vamos ter que mudar tudo, né? Então vamos. Eu tinha show até setembro, início de setembro, lá no Brasil. Volto para Salvador. Sou convidada para ser candidata a vice-governadora pelo PV, tudo ao mesmo tempo agora. Aí converso com, né, meu amigo Edson Duarte, que é do PV também. Disse: oi, Edson, agora eu vou investir, eu preciso investir num outro projeto de vida. Eu acho importante investir em educação ambiental, investir numa formação onde eu possa agregar mais para poder contribuir nessa minha vontade de transformar, de chegar ao coração das pessoas com música, sensibilizando-as para os problemas da natureza, da nossa relação com a natureza. E aí não aceitei e fui conversar com a Sara. E Sara automaticamente: vamos, minha mãe. Muito aguerrida, muito parceira, muito companheira. Não é um mar de rosas. O que ela falou é verdade. Ser imigrante é ser imigrante. Você não está no seu local, na sua zona de conforto. Na Bahia eu sou conhecida, em Salvador as pessoas me respeitam. Aqui já não me conhecem mais. Eu fiz sucesso há muito tempo atrás com Cheiro de Amor, né, aqui em Portugal. Então não lembram mais de mim, não teve essa manutenção, né, da imagem da artista na mídia portuguesa. Então, mas isso, por outro lado, também é positivo. Porque é como se você estivesse, sabe, tendo que escrever a sua história do zero, né? Meio que, né, uma página em branco, e aí você começa a escrever sua história naquele país, com toda a experiência, com todo o conhecimento, com todos os valores que você já construiu, e ainda trazendo para cá uma menina linda, inteligente, super solidária,
Só para vocês entenderem, a Sara já no primeiro ano ela chegou aqui, né? Nós chegamos aqui no dia 13 de outubro de 2018. E aí quando nós conseguimos a escola, né? Aqui na Pedro de Santarém, Sara ficou assustada com o comportamento dos meninos e meninas, como eles não cuidavam daquela escola, uma escola pública. Aí ela falava para mim assim: minha mãe, poxa, eles não sabem o que é uma escola pública no Brasil. Como é difícil para as crianças, os adolescentes, principalmente de periferia, terem acesso à boa educação. Né? Inclusive para os professores terem equipamento, terem uma boa estrutura para ânimo, estrutura, sabe, apoio. Então, assim, ela ficou muito assustada com o comportamento dos meninos e começou a manifestar as suas opiniões nas aulas de cidadania. Em síntese, ela terminou ganhando um diploma de mérito no 7º ano. E eu fiquei super feliz com isso. Por quê? Porque ali ela já estava fazendo a diferença. Claro que não é fácil, há assim uma resistência muito grande dos portugueses com relação ao o nosso jeito de falar português, o nosso jeito de escrever, de usar a língua portuguesa. Mas é importante também que eles se acostumem. Afinal de contas, nós somos quase 220 milhões de brasileiros falando e enaltecendo a língua portuguesa. Né? Quando você ouve uma canção do Chico, do Gil, do Edu Lobo, do Vinícius, né, de Moraes, gente, isso é o que há de mais belo, né, em desdobramento, em uso da língua portuguesa. Então, vamos nos unir e valorizar essa resultante mestiça brasileira?